Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais uma aula aí. Eu vou começar a aula de hoje então corrigindo os exercícios que eu deixei para vocês fazerem em casa, tá bom? Então eu deixei lá na página 358 os exercícios 6, 7 e 8. O exercício 6 fala o seguinte: calcule o volume em centímetros cúbicos de um cubo cujas arestas medem. Letra A, 7 centímetros, B, 0,3, C, 1,1 e D, 3,4. Então, como que a gente calcula o volume de um cubo? Então, vamos lá. O volume de um cubo é igual à sua aresta elevado ao cubo. Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar 7 vezes 7 vezes 7. Quanto que é 7 vezes 7? 49. E 49 vezes 7? Ai, não sei, então vamos fazer aqui. 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Foi 6. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 34, né? Então, vai dar aqui 343. Então, o volume desse cubo é 343 centímetros cúbicos. Certinho? O próximo aqui, ele mede 0,3 centímetros, a aresta. Então, o volume vai ser 0,3 elevado ao cubo. Então, como vai ficar isso? Vai ficar 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Ok? Quanto que vai dar isso então? Vamos ver, ó. 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. O zero a gente não precisa multiplicar, agora a gente conta. Quantas casinhas tem depois da vírgula? Ó, uma aqui e uma aqui. Então, são duas. Então, ó, uma, duas. Então, vai ficar 0,09. Multipliquei esses dois. Agora, eu vou multiplicar 0,09 por 0,3. 3 vezes 9, 27, foi 2. 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. 3 vezes 0, 0. O 0 a gente não vai multiplicar, né? Então, quantos números a gente tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,027. Então, 0,027 centímetros cúbicos. Aqui, 1,1 centímetros a aresta. Então, o nosso volume é igual a 1,1 elevado ao cubo. Então, como que vai ficar isso? 1,1, vou por aqui, tá? 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Então, 1,1 vezes 1,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Tudo cheio de 1, né? Então, aqui vai dar 121. Dois números depois da vírgula, dois números aqui depois da vírgula. Então, deu 1,21, essa multiplicação, só que ainda falta multiplicar por 1,1. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Acrescento 0 aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vai ficar 1, 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. Aqui a gente tem 3 números depois da vírgula, então vai ficar 1,331. Então, 1,331 centímetros cúbicos. Certo? Agora aqui, letra D, então a gente tem que a aresta é 3/4. Então, vai ficar 3/4 elevado ao cubo. Então, como que vai ficar isso? 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Multiplicação de fração, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27.
4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, quanto que vai dar? 4 vezes 6, 24, foi 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, deu 27 sobre 64 centímetros cúbicos, tá? Então, tá aí a número 6. Podem corrigir. E aí, eu vou apagar pra gente fazer a número 7. A número 7, ela fala o seguinte, ó. Uma viga de madeira com formato de paralelepípedo tem 2 metros de comprimento. Uma de suas faces é um quadrado de perímetro 0,4 metros. Indique na figura abaixo as dimensões dessa viga. Então, na letra A, ele quer que a gente indique aqui quais são as dimensões da nossa viga. Então, na verdade, eu nem vou colocar a letra A aqui, ó. Vou pôr a letra A aqui. Eu já vou indicar as medidas aqui. Ele falou que uma das bases é quadrada. Tá óbvio que é essa daqui que é quadrada, né? Porque aqui é um retângulo, aqui é outro retângulo, enfim. Aí ele falou que uma de suas faces é um quadrado de perímetro 0,4 metros. Como que a gente calcula o perímetro? É a soma dos 4 lados, né? Esse no caso do quadrado, tá? Esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. E dá 0,4. O que eu tô somando 4 vezes para dar 0,4? 0,1, não é? Então, ó, esse lado aqui do nosso quadrado tem 0,1. Aí, como é um quadrado, né, aqui também tem 0,1, aqui e aqui, tá? Então, a gente já descobriu 2 dimensões dessa viga, que é essa parte aqui e essa aqui, né? 0,1. Aqui não precisa colocar porque é a mesma dimensão dessa e essa aqui também é a mesma dimensão dessa. E essa dimensão qual que é? Ah, é em metros, tá? Põe aí o M de metros. E aí ele fala que ele tem 2 metros de comprimento. Então, a única coisa que pode sobrar para ter 2 metros é isso aqui, né? Então, 2 metros de comprimento, ok? Então, essa aí é a letra A. E a letra B fala assim. A viga será toda recoberta com uma camada de verniz, para aumentar sua durabilidade. Para estimar a quantidade de verniz que será usado, é preciso conhecer a área total da viga. Isto é, a soma das áreas de todas as suas faces. Calcule a área total. Como que a gente calcula a área total disso? Ó, a gente já sabe que esse quadrado aqui, o lado dele é 0,1. Então, a gente pode calcular a área desse quadrado e multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque a gente tem esse quadrado aqui e ali atrás também, né? A viga, ó, vai ter o quadradinho aqui e aqui. Então, vamos fazer a área desse quadrado, ó. Vou colocar a área Q, que é a área do quadrado, é igual a 0,1 ao quadrado, que é lado ao quadrado, que é a mesma coisa que 0,1 vezes 0,1. Quanto que é 0,1 vezes 0,1? Ó, vou fazer aqui para vocês, ó, corrigirem aí. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. A gente tem 2 números depois da vírgula, então a gente vai colocar 1, 2. Então, 0,01. Então, a área do nosso quadrado é igual a 0,01 metros quadrados. Certo? E a área do retângulo? A área do retângulo, vou colocar a área R. Ó, ele mede 2 metros por 0,1 a altura dele, né? Então, vai ser 2 vezes 0,1. Quanto que é 2 vezes 0,1? Ó, vou colocar aqui. 0,1 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. Uma casa depois da vírgula, 0,2. Então, a área do retângulo é igual a 0,2 metros quadrados. Beleza. Só que a gente quer a área do paralelepípedo, não é? Então, quem que vai ser a nossa área P, que é a área do paralelepípedo? 2 vezes a área do quadrado. E quantas áreas do retângulo? Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes a área do retângulo. Então, eu vou colocar assim, ó, que vai ser 2 vezes a área do quadrado mais 4 vezes a área do retângulo. Então, a área do paralelepípedo é igual 2 vezes... Qual que é a área do quadrado? 0,01. Então, 2 vezes
0,01 mais 4 vezes a área do retângulo, que é 0,2. Então, 0,2. Então, a área do paralelepípedo é igual. 2 vezes 0,01 vai dar 0,02, né? Ó, pode fazer aqui, ó, se ficar na dúvida. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. Dois números depois da vírgula, 0,02, ok? E 4 vezes 0,2, ó, vamos multiplicar aqui por 4 então. 4 vezes 2, 8, 4 vezes 0, 0. Então, 0,8. E agora é só a gente somar. 0,02 mais 0,8. Quando não tem ninguém aqui, a gente pode acrescentar um 0. 2 mais 0, 2. 8 mais 0, 8. 0 mais 0, 0. Então, a área do paralelepípedo é igual a 0,82 metros quadrados. Ok? Corrijam aí no caderno de vocês que a gente... Ah, tem mais. Essa é a letra B, tem mais, sim, letra C e D. Letra C. A quantidade de madeira que foi usada para fabricar a viga está diretamente relacionada ao seu volume. Calcule o volume da viga. Então agora ele quer que a gente calcule o volume. Aqui a gente fez para calcular a área. Eu vou apagar esses rascunhos aqui em cima para eu colocar o cálculo do volume, tá? Então vamos lá. Como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? É só a gente multiplicar as 3 dimensões dele, né? Então aqui foi a letra B, tá? Agora aqui em cima eu vou pôr a letra C. Então, o volume de um paralelepípedo é eu multiplicar cada uma de suas dimensões. Então vai ser 0,1 vezes 0,1 vezes 2. Então vamos lá. 0,1 vezes 0,1 vezes 2, né? Quanto que é 0,1 vezes 0,1? A gente já fez aqui, ó. Dá 0,01. Não vou fazer de novo que estava naquelas minhas anotações lá em cima, tá? Então, vai dar 0,01. E aí agora eu vou multiplicar por 2. Quanto que é 0,01 vezes 2? Eu fiz aqui também, ó. Tá naquelas anotações de vocês. Dá 0,02. Então, o nosso volume é 0,02 metros cúbicos agora, né? Porque agora a gente tá trabalhando com volume. Quando a gente fala de área, é metros quadrados. Ó, quando a gente fala de volume, a gente fala de metros cúbicos, tá? É muito importante saber isso, tá, gente? No item B, você calculou uma medida de superfície. No item C, uma medida de volume. Qual foi a unidade de medida usada em cada caso? Então, foi o que eu acabei de falar. Para calcular a superfície... Foi superfície que ele usou? Superfície. O que a gente usou como unidade de medida? Metros quadrados. E a outra foi para calcular o volume. O que a gente usou como unidade de medida? Metros cúbicos. Ok? Então, agora sim, terminamos aí a número 7. E aí, eu vou apagar agora pra gente corrigir a número 8, tá bom? Então, corrijam aí pra gente fazer a 8. Ali na número 8, ele fala assim pra gente, ó. Jéssica vai montar uma caixa de cartolina com a planificação mostrada na figura ao lado. Se o polígono destacado em verde é um quadrado de área 25 centímetros quadrados, qual será o volume da caixa? Então, ó, ela usou essa planificação aqui e ela vai montar uma caixa com isso daqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 faces, tá? E ela vai montar uma caixa. Tudo isso daqui são quadradinhos, são quadrados, né? Quando ela montar, isso vai dar um cubo pra gente, tá? Então, se a gente montar, quando a gente tiver essa planificação aqui, saibam que é a planificação de um cubo. Vocês já viram isso, né? Antes. Então, ela vai montar uma caixinha, né? No formato de um cubo. Aí, ele falou que esse quadrado destacado em verde aqui, ele tem área de 25 centímetros quadrados. E aí, ele quer saber o volume dessa caixa, né? Que ela vai montar.
Vamos pensar o seguinte, para eu descobrir o volume de alguma coisa, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a aresta, não é? Porque o volume não é igual a aresta elevado ao cubo. Então eu tenho que saber a aresta. O que são as arestas? São esses ladinhos aqui, né? É o lado do meu quadrado, então. Então, qual que é o lado de um quadrado que tem área 25 centímetros quadrados? A área é 25. Eu sei que a área é eu pegar o lado e elevar ao quadrado, ou fazer o lado vezes lado, né? Que é a mesma coisa. Que número vezes ele mesmo, que é elevado ao quadrado, né? Vai dar 25. O 5, não é? Então, eu sei que o lado desse meu quadrado aqui, ele mede 5 centímetros. É centímetros ou é metro? É centímetros. Ele mede 5 centímetros. Então, cada ladinho aqui mede 5. Quando a gente está falando do quadrado, a gente está falando que o lado mede 5. Quando a gente fala na caixa, no volume, aqui do cubo, o lado a gente pode chamar de aresta. Então, o lado é a mesma coisa que o quê? Que a aresta. Então, a aresta vai medir 5 centímetros. Pronto, agora a gente pode calcular o volume. O volume é igual a aresta ao cubo. A aresta é 5, vamos elevar o 5 ao cubo. Então, vai ficar o quê? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, vocês fizerem na casa de vocês para resolver, né? Vai dar 125. Então, o volume dessa caixinha aqui vai ser 125 centímetros cúbicos. Ok? Muito bem. Eu deixei para vocês fazerem em casa até essa número 8, né? Agora, eu vou fazer com vocês a número 9 e a número 10. Por quê? Porque a gente vai finalizar esse módulo, a gente já fez todos os exercícios dele, tudo. Então, a gente vai finalizar ele pra gente começar já um próximo módulo, tá bom? Então, eu vou fazer junto com vocês o exercício 9 e o exercício 10, tá? Pra fazer o 9, então, eu vou desenhar umas coisinhas aqui, então eu vou pausar, tá? Mas corrijam aí a número 8. Então, olha bem, ali na número 9, ele deu pra gente 2 paralelepípedos. E ele falou assim, na figura estão representados 2 paralelepípedos e suas respectivas dimensões em centímetros. Então, ó, aqui mede 8 centímetros, 1 centímetro, 3 centímetros. Aqui, ó, 5 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. Esse daqui, ele chamou de paralelepípedo A, que eu vou chamar de PA, tá? E esse aqui de paralelepípedo B, então que eu vou chamar de PB. Aí lá na letra A, ele fala assim pra gente. Calcule o volume em centímetros cúbicos de cada paralelepípedo. Então, como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Eu vou pôr assim, ó, volume A, que é o volume do paralelepípedo A, e depois eu vou pôr volume B, tá? Então, vamos lá. É só a gente fazer as multiplicações de suas dimensões. Então, ó, 3 vezes 8 vezes 1. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 1, 24. Então, aqui é 24 centímetros cúbicos. E o volume do paralelepípedo B, 3 vezes 5 vezes 2. Então, 3 vezes 5 vezes 2. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então, 30 centímetros cúbicos. Certo? Letra B. Calcule a área total em centímetros quadrados de cada paralelepípedo. Então, agora, a gente vai calcular a área, tanto do polígono A quanto do polígono B. Então, a área do A, quem que vai ser? Ó, a gente tem essa face aqui, que ela é 8 por 3, não é? Quanto que mede a área dela, então? Ó, 8 centímetros por 3 centímetros. 8 vezes 3, 24, certo? Essa daqui de cima mede quanto? Ó, tem 8 aqui e 1 aqui. 8 vezes 1, 8. A de trás é igual a da frente. Então, ó, essa área aqui é igual a essa. A de cima é igual a de baixo. Então, ó, 24, 24, 8 e 8. Então, a gente vai ter 24 vezes 2, mais 8 vezes 2, né? E essa área aqui da frente, ó, mede 3 por 1, 3 vezes 1, 3. E aí, aqui do lado também vai ser isso, né? Então, vai ficar 3 e a gente tem duas dessa, né? Então, a área do polígono A vai ser 24 vezes 2, 48.
8 vezes 2, 16. 3 vezes 2, 6. Então, vai dar quanto essa área? 48 mais 16. Deixa eu ver aqui rapidinho, ó. 6 mais 8, 14 foi 1. 4, 5, 6. Então, vai dar 64. Mais 6 vai dar 70, né? Então, tem 70 centímetros quadrados de área. E a área do B lá? Então, a área do polígono B, do paralelepípedo B. Aqui, essa face aqui, ó, mede 5 e mede 3. 5 vezes 3, 15. Então, atrás também vai medir 15. Então, a gente vai ter 15 duas vezes, né? A de cima, ó, ela tem 2 aqui e 5 aqui. 5 vezes 2, 10. Ela vai estar em cima e vai ter uma embaixo igual. Então, a gente tem o 10 também duas vezes. E aqui, ó, mede 2 e mede 3. 2 vezes 3, 6. Que tá do ladinho, mas tá de um ladinho e tá do outro ladinho também. Então, a gente tem o 6 também duas vezes. Então, a área do nosso paralelepípedo B vai ser 15 vezes 2, 30. 10 vezes 2, 20. 6 vezes 2, 12. 30 mais 20, 50. Mais 2, 62 centímetros quadrados. Certo? Aí ele fala assim... Tá, então tá aqui feito, né? A gente tem os volumes e as áreas. Aí na letra B, a gente vai ter que observar isso aqui para responder a letra C, na verdade, ó. Classifique as afirmações abaixo em verdadeira ou falsa. Número 1. Se o volume de um paralelepípedo é maior do que o volume do outro, então a área total do primeiro é necessariamente maior do que o segundo. Será que é verdade? Ó, quem é que tem o volume maior? O B, não é? Ele tem 30. Então, a área dele vai ter que ser maior. Ó, a área dele é 62, do outro é 70. Então, não é verdade, né? Não é porque o volume é maior que a área também tem que ser maior. Então, lá, aí você vai colocar, que vocês não estão com a apostila, né? Mas põe aqui embaixo letra C, aí 1, aí põe falso, tá? Põe lá C, aí põe tópico 1, aí pode escrever falso. Aí o tópico 2, ele fala assim pra gente. Se dois paralelepípedos têm o mesmo volume, então eles têm a mesma área total. Essa daqui também vai ser falsa. E aí a justificativa tá lá no comecinho desse capítulo, tá? Desse módulo. Vocês podem voltar lá que vocês vão ver que a gente mostrou lá paralelepípedos que têm o mesmo volume, nem sempre tem a mesma área. Lembra que a gente tinha um que, se eu não me engano, tinham 5 cubinhos? E daí, então, eles tinham 5... Eles eram de 1 centímetro, a aresta, então eles tinham 5 centímetros cúbicos. Só que alguns tinha uma área, um tinha área maior e o outro tinha área menor. Então é falso, tá? Agora eu vou apagar aqui pra eu colocar o número 10, tá? Então copiem isso aqui no caderno de vocês. Então ali pra gente finalizar, a número 10 fala o seguinte. É uma folha de papel cartão retangular de 28 centímetros por 20. Então, ó, 28, né? Porque se somar aqui 10 mais 6 mais 6 mais 6 dá 28 por 20. Foi dividida em 5 retângulos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Com os retângulos, montou-se uma caixa no formato de paralelepípedo, que é essa daqui. A situação está ilustrada na figura. Letra A. Marque na segunda figura as 3 dimensões da caixa. Então, as dimensões da caixa vai ser 20 por 10 por 6, né? Então, ó, aqui ela vai medir 20, aqui vai medir 10 e aqui vai medir 6, ok? Centímetros, tá? Ele está em centímetros, tudo isso daí. Letra B, calcule o volume da caixa em centímetros cúbicos. Então, qual que é o volume da nossa caixa? É só a gente fazer a multiplicação de 20 por 10 por 6, ok? 20 vezes 10, 200 vezes 6, então 6 vezes 2, 12, e a gente acrescenta o zero. Então vai ser 1.200 centímetros cúbicos, ok? Finalizamos aí então. Agora,
a gente vai dar início, então, ao nosso módulo 24, que é unidade de medida, volume e capacidade, tá? Então, a gente vai começar ele ali. Eu vou apagar pra gente dar início a ele. Então, nesse módulo, a gente vai trabalhar sobre unidades de medidas, volume e capacidade. Então, eu quero que vocês coloquem lá no caderno de vocês, tá? Módulo 24 e escreva esse título. E hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com relação entre unidades de medidas de volume. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero que vocês copiem essa tabelinha aqui no caderno de vocês. Ela tá lá na apostila também, só que ela tem mais uma coluninha que é a figura desses cubos aqui. Eu não fiz, mas não vai interferir, tá? Vocês podem olhar depois lá na apostila. O que acontece, ó? Quando a gente tem um cubo e a medida da sua aresta é 1 centímetro, o volume dele é 1 centímetro cúbico. A gente já viu isso no módulo anterior, lembram? Por que vai ser 1 centímetro cúbico? Porque a aresta não é 1? Quanto que é 1 ao cubo? É 1 vezes 1 vezes 1. Isso vai dar 1. Então, é 1 centímetro cúbico. Quando a medida da aresta é 1 dm. O que é dm? Isso aqui a gente não vê muito, né? dm é decímetro, tá? Então, quando a medida é 1 decímetro, então o volume é 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro? Vocês já aprenderam isso, talvez vocês tenham esquecido porque não usa muito. O decímetro, ele equivale a 10 centímetros. Então, quando a gente tem 10 centímetros, a gente pode falar que a gente tem 1 decímetro, tá? Por exemplo, aqui tem 30 centímetros. 30 centímetros, então a gente tem 3 decímetros, porque é 10 mais 10 mais 10, tá? Então, o volume de um cubo com aresta de 1 decímetro é 1 ao cubo, que dá 1, então é 1 decímetro cúbico. E a mesma coisa para o metro. Quando a gente tem um cubo de aresta 1 metro, ele tem o volume de 1 metro cúbico, tá? Então, é isso que ele começa falando pra gente lá no nosso módulo 24, tá? Ele fala, para medir volumes, vimos que o mais comum é escolhermos um cubo como unidade de medida padrão. Nesse caso, a unidade obtida dependerá do comprimento de cada aresta do cubo. Aí ele deu esses exemplos aqui, tá? Aí ele fala assim, nessa seção vamos investigar as relações entre essas unidades de medida. Então a gente vai relacionar o centímetro com decímetro, decímetro com metro, metro com centímetro, vai entrar o milímetro aí também no meio, tá? Então, vamos lá. O número 1 fala assim. Primeiro, você vai comparar os cubos de arestas medindo 1 decímetro. É que ele fala que a gente vai ter construído, mas no caso a gente não construiu, né? Com o que tem 1 metro. Então, a gente vai comparar o que tem 1 decímetro com o que tem 1 metro. Letra A. Quantos cubos com arestas medindo 1 decímetro devem ser alinhados para formar uma fila de 1 metro? Então, pensa só, 1 decímetro não é 10 centímetros? Quantos centímetros a gente tem num metro? 100 centímetros, não é? Então, se a gente pegar esses 100 centímetros, que é 1 metro, quantos decímetros vai caber lá? É só fazer 100 dividido por 10, né? Porque o decímetro tem 10 centímetros. Então, 100 dividido por 10 dá 10. Então, na número 1, aí vocês coloquem, tá? Número 1, letra A. Então, ele está perguntando quantos cubos com arestas de 1 decímetro devem ser colocados para alinhar uma fila de 1 metro? 10 cubos, tá? Então, aqui na letra A, 10 cubos. Se a gente colocar 10 cubos, vai ter 10 centímetros, 20, 30, 40, 50, 100, tal, até chegar nos 100 centímetros, que equivale a 1 metro, tá? Então, 10 cubos aqui. Letra B. Qual é a medida em decímetro de um segmento de 1 metro de comprimento? Então, em decímetro, quanto que tem 1 metro? Não cabe 10 cubinhos de 1 decímetro? Então, 1 mais 1 mais 1, 10 vezes, né? 10 vezes 1 é 10. Então, aqui, 1 metro tem 10 decímetros. Certo? Letra C agora. Quantos cubos de 1 decímetro de aresta seriam necessários para formar um cubo de 1 metro de aresta? Vamos pensar no seguinte. A gente tem um cubo de 1 metro de aresta, tá? Então, a aresta... Vamos fingir que isso daqui é o fundo do nosso cubo.
A gente já viu que vão caber 10 para fazer uma fileirinha aqui, não é? Aqui não tem a mesma medida que aqui, então vai ser 10 vezes 10 para a gente forrar isso daqui de cubinhos. Só que a gente quer um cubo, então ele vai ter 3 dimensões, então vai ser 10 vezes 10 vezes 10, ou 10 ao cubo, né? Então é só a gente fazer 10 ao cubo. Quanto que é 10 ao cubo? Quando a gente tem o número 10 elevado a uma potência, a gente vai colocar, esse número que está aqui vai ser a quantidade de zeros. Então a gente vai ter 3 zeros aqui, ó. Então é 1000, tá? Letra D. Qual é o volume em decímetro cúbico de um cubo de 1 metro cúbico? Então não vai caber 1000 cubinhos? Então o volume vai ser 1000 metros cúbicos. Metros mesmo? Não, é em decímetro, né? Quantos cubos... Não, letra D. Qual é o volume em decímetro? Não, é em decímetro mesmo. Eu falei que era metros, né? Qual é o volume em decímetros de um cubo de 1 metro? Então, é 1000 decímetros cúbicos. Ok? Então, aí está feita a letra D. A letra E fala o seguinte. Um cubo de 1 decímetro de aresta representa que fração do cubo de 1 metro de aresta? Então, um cubinho aqui, ele representa quanta fração aqui? Se eu pegar, eu não tenho 10 números, ele vai representar um cubinho, não é? Então vai ser 1 sobre 10. Só que ele está falando de cubo. Aqui a gente fez os quadradinhos, né? O cubo, então a gente vai elevar a terceira potência. Então vai ser 1 sobre 10 elevado à terceira potência. Ou ao cubo, né? Então, ó, 1 sobre 10 elevado ao cubo. Quanto que é 1 ao cubo? 1, né? E 10 ao cubo, eu já ensinei que é só a gente colocar o zero, né? Então, vai ser 1 sobre 1000 essa fração. E a letra F. Qual é o volume em metros cúbicos de um cubo de 1 decímetro? Então, é isso aqui, ó. 1 sobre 1000, é 1 milésimo, né? Agora é em metros cúbicos. Então, vai ser 1 sobre 1000 metros cúbicos. Ok? Terminamos então a número 1. Agora eu vou apagar tudo isso daqui pra gente continuar, tá? Tem a 2, a 3 e a 4 aí pra gente fazer. A número 2 fala que agora, ó. Agora você vai comparar seu cubo de 1 decímetro de aresta com os cubinhos do material dourado, que tem aresta de 1 centímetro. Então a gente não vai pegar o material dourado, né? Até porque vocês provavelmente não têm em casa. Mas a gente vai fazendo assim normal, tá? Ó, letra A. Quantos cubos de 1 centímetro de aresta devem ser alinhados para formar uma fila de 1 decímetro? Então, eu já ensinei vocês que 1 decímetro tem 10 centímetros. Então, quantos cubinhos de 1 centímetro vai ser alinhado para formar 1 decímetro? 10, né? Então, letra A, 10 cubos. Letra B. Qual é a medida em centímetro de um segmento de 1 decímetro de comprimento? Então, 1 decímetro de comprimento tem quantos centímetros? 10 centímetros, né? Já falei isso pra vocês várias vezes hoje, né? Letra C. Letra C. Tá. Quantos cubos de 1 centímetro de aresta seriam necessários para formar um cubo de 1 centímetro de aresta? Então, ó, agora a gente vai pegar um cubinho, né, a gente vai formar um cubo com 1 decímetro de aresta. Então, vai ter que ter 10 cubinhos aqui, 10 aqui, de 1 centímetro, né, e 10 pra cima. Então, vai ser 10 ao cubo. E quanto que é 10 ao cubo? É só a gente acrescentar 3 zeros aqui. Tá? Letra D. Qual é o volume em centímetro cúbico de um cubo de 1 decímetro? Então, vai ser 1000 em centímetros cúbicos, né? 1000 centímetros cúbicos. Letra E. Um cubo de 1 centímetro de aresta representa que fração do cubo de 1 decímetro de aresta? Então, aqui não deu 1000 de centímetros para decímetros?
Então, agora ele quer qual volume em letra E. Então, agora um cubo de 1 centímetro de aresta representa que fração? Então, ele representa 1 milésimo. Certo? E a letra F, qual o volume, agora em decímetros cúbicos, de um cubo de 1 centímetro? Então, a fração vai ser 1 milésimo, né? De decímetros cúbicos. Ok? Tudo bem. Agora, a gente vai fazer a número 3. A 1, a 2 e a 3 são bem parecidas, né? Vocês estão percebendo aí? Que são só essas transformações. Vai mudar só no número 4. Ó, agora considere o cubinho de 1 milímetro de aresta. Então, 1 milímetro é igual, 1 centímetro é igual a 10 milímetros, tá? Então, vamos lá. Qual é a medida em milímetro de um segmento de 1 centímetro de comprimento? Então, em 1 centímetro, a gente tem 10 milímetros, tá? Então, letra A, 10 milímetros. O milímetro, a gente também vê bastante ele na régua, né? Pega uma régua aí, se vocês têm em casa, e olha, entre os centímetros, você vai ter ali 10 milímetros, tá? Letra B. Quantos cubos de 1 milímetro de aresta seriam necessários para formar um cubo com 1 centímetro de aresta? Então, é só a gente pegar 10 e elevar ao cubo, tá? Então, vamos fazer 10 e elevar ao cubo. Isso vai dar 1000. Letra C. Qual o volume em milímetros cúbicos de um cubo de 1 centímetros cúbicos? Então, agora, o volume em milímetro cúbico de um cubo de 1 centímetros cúbicos. Então, quantos cubinhos vão caber lá dentro? 1000, que foi o que a gente viu aqui, né? Então, o volume é igual a 1000. Qual a unidade de medida? Em milímetros cúbicos. Então, 1000 milímetros cúbicos. Letra D. Um cubo de 1 milímetro de aresta representa que fração do cubo de 1 centímetro de aresta? Então, vai ser 1 sobre 1000, tá? Ou 1 milésimo, né? E aí, ele pergunta qual é o volume em centímetros cúbicos de um cubo de 1 milímetros cúbicos. Então, vai ser 1 milésimos agora de centímetros cúbicos, né? Isso. Centímetros cúbicos. Ok? Agora a gente vai fazer a número 4. Então, para fazer a 4, eu vou apagar tudo para ter mais espaço, tá? Para fazer a número 4, a gente vai ter que olhar para a questão 1, 2 e 3. Então, deixa aí o seu caderno aberto na 1, na 2 e na 3. Não deu para eu deixar aqui na lousa, porque senão não ia caber a 4, tá? E aí, a gente vai ter que olhar para fazer, ó. A número 4 fala assim: com base nos itens de 1 a 3, complete as lacunas. Aí, a número 4 fala assim, letra A. Eu vou escrever aqui todos eles para depois a gente ir completando. Agora, a gente vai fazer a número 4. A número 4, ela fala o seguinte: com base nos itens de 1 a 3, complete as lacunas. Eu não sei se vocês já viram isso aqui, tá? Esses dois tracinhos, quando a gente faz ele, é que a gente se refere ao que está escrito em cima, tá? Então, aqui é tudo equivale a, que eu não quis ficar escrevendo, tá bom? No caderno de vocês podem escrever pra ficar mais bonitinho, tá? É porque eu fiz um pouco com pressa. Então, ó. Então, com base nos itens 1, 2 e 3, complete as lacunas. 1 metro cúbico equivale a quantos decímetros cúbicos? Então, lá na letra A, número 1, letra A, a gente viu que 1 metro, que 1 decímetro, ele vai equivaler, a gente está trabalhando com metro, né? Ele equivale a 1 decímetro, equivale a 10 centímetros, não é? Então, para a gente transformar ele agora em 1 metro em decímetros cúbicos, então a gente vai fazer 10 ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 ao cubo, a gente sabe que é 1000. Ok? Muito bem. Agora, a gente quer transformar o decímetro em metro.
Então, agora, em vez de ser 10 sobre elevado a 3, a gente vai fazer 1 sobre 10 elevado a 3, que é o que está lá na letra B, na letra C, não, na letra E, da número 1, tá? Então, agora vai ser 1 sobre 10 elevado ao cubo. Então, quanto que é 1 sobre 10 elevado ao cubo? Vai ser 1 sobre 1000, tá? E aí, a gente pode transformar isso daqui num decimal. Então, ele ficaria assim, ó, 0,001, tá? Então, tanto faz você escrever dessa forma ou escrever dessa forma aqui, tá? Agora, vamos transformar metros cúbicos em centímetros cúbicos. Tá certo. Metros cúbicos em centímetros cúbicos. Então, pensa, quantos centímetros tem no metro mesmo? Tem 100, né? Então, a gente vai fazer 100 ao cubo. E quanto que é 100 ao cubo? É 100 vezes 100 vezes 100. Então, a gente vai ter aqui 6 zeros. Então, vai dar 1 milhão, tá? Agora, o contrário. Agora, de centímetros para metros. Então, vai ser 1 sobre 1 milhão. Ok? Agora, a gente quer de decímetro para centímetro. A letra E é essa daqui, né? Então, a gente quer de decímetro para centímetros. Quantos centímetros tem em um decímetro mesmo? 10. Então, a gente vai ter 10 elevado ao cubo. Então, 10 elevado ao cubo, a gente já viu que é 1000. E agora o contrário, de centímetros para decímetros. Então, vai ser 1 sobre 1000. Ok? Muito bem. Agora, a letra G. Agora, a gente vai fazer de centímetro. Letra G tá aqui também, né? De centímetro para milímetro. Então, quantos milímetros tem 1 centímetro? 10. Então, vai ser 10 ao cubo, que é 1000, né? 1000. Agora, aqui não vamos confundir, ó. Aqui a gente fez de centímetro para milímetro. Agora, a gente quer de metro para milímetro. Então, vamos pensar quantos milímetros vai ter em 1 metro. Bom, em 1 centímetro, a gente sabe que tem 10 milímetros, não é? Então, a gente vai ter... a gente quer 1 metro, então a gente vai fazer 100 vezes o 10, tá? 100 vezes 10, né? Porque a gente está trabalhando com milímetros. Então, 100 vezes 10 vai dar 1000. Bom, então a gente tem 1000. Aí, 1000, a gente vai elevar ele ao cubo, então vai ficar 1000 vezes 1000 vezes 1000. Então, a gente vai ter 9 zeros ali, né? Então, vai ficar assim, ó. Tá? Então, vai ficar 1 bilhão, tá? A gente também pode escrever como sendo 10 elevado a nona, tá? Porque a gente vai ter 9 zeros, tá? Ou pode escrever assim, ou pode escrever 10 elevado a nona. Ok? Então, fizemos aí a número 4. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai fazer, então, lá na página 363, exercício 1. Ele fala assim: complete as lacunas fazendo as conversões indicadas. Então, ó, 2 decímetros cúbicos equivale a quantos centímetros cúbicos? Para fazer, a gente pode ir lá no exercício número 4 e olhar qual que a gente converteu de decímetro para centímetro. Foi a letra E. Então, a letra E não deu 1000, então a gente vai multiplicar o 2 por 1000, tá? É assim que a gente faz. Então, 2 vezes 1000, 2000. Então, aqui dá 2000 centímetros cúbicos. Ó, a letra B. 3,7 metros cúbicos equivale a quantos decímetros cúbicos? Então, vamos olhar lá no número 4, de metros para decímetros. Qual que é? Metros para decímetros é a letra A. A letra A deu quanto? Deu 1000 também, né? Então, a gente vai multiplicar 3,7 por 1000. Como que a gente multiplica alguma coisa por 1000? É só a gente andar as casas decimais, não é? Então, ó, a vírgula não estava aqui, a gente vai andar 2 casas com ela. Então, ó, tava aqui 1, 2, 3 casas, né? Desculpa. 3 casas porque a gente tem 3 zeros. Então, tava aqui a vírgula, ó, 1, 2, 3. Então, deu 3.700. Aí a vírgula ficaria aqui, não precisa colocar, né? O próximo,
70.000 centímetros cúbicos equivale a quantos decímetros cúbicos? Então, olha lá, centímetro para decímetro é a letra F. A letra F, olha a resposta ali, deu 1 sobre 1000. Então, a gente vai pegar os 70.000 e vai multiplicar por 1 sobre 1000. Olha só o que a gente pode fazer. A gente pode cortar esses zeros aqui. Então, deu 70. Ok? Eu vou colocar mais 3, porque eu achei que eu ia fazer cálculo aqui embaixo e eu não coloquei as outras 3. Vou pôr elas agora pra gente terminar. A letra D, então, fala o seguinte. 1.200 decímetros cúbicos equivale a quantos metros cúbicos? Então, vamos olhar lá. De decímetro para metro, letra B. Então, a letra B fala pra gente que é 1 sobre 1000. Então, a gente vai pegar 1.200 e vamos multiplicar por 1 sobre 1000. Ó, a gente pode simplificar esses dois zeros, aí vai ficar 12 dividido por 10. 12 dividido por 10 dá 1,2. Se não consegue fazer direto, não tem problema, aí vocês fazem os cálculos, tá, gente? Faz a continha aí. Letra E, 1,875 metros cúbicos equivale a quantos centímetros cúbicos? Então, vamos olhar no número 4, de metros para centímetros. Qual letra que é? Letra C. Então, olha lá, letra C é pra gente multiplicar por 1 milhão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão. Então, vai ficar... Quando a gente multiplica por 1 milhão, a gente tem 6 zeros, né? Então, a gente vai dar 6 casinhas aqui com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai faltar 3 zeros aqui, né? Ó, 1, 8, 7, 5, com mais 3 zeros. Olha só, a vírgula estava aqui, né, ó. Então, eu vou dar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu paro ali. E a última é de centímetros para metros. Centímetros para metro é a letra D. E a letra D fala pra gente multiplicar por 1 sobre 1 milhão. Então, ó, 83.700 vezes 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 2 zeros, cancelamos 2 zeros, aí ficou 4 zeros. Então, aqui não tem vírgula, né? Então, vai estar aqui mesmo. Então, é só a gente acrescentar... é dividido, ó. Então, a gente vai andar pra cá, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, a vírgula tá aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 0,0837. 0,0837. Ok? Finalizamos, então, aí a aula, tá? Aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa, lá na página, deixa eu olhar aqui, 371, os exercícios 1, 2 e 3, ok? Aí na próxima aula a gente corrige. Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje, tenham um ótimo dia, uma boa semana aí para vocês e até quinta-feira. Tchau!